Maria na Umbanda. Eu sou Maria e esse é um canal para simpatizantes de Umbanda e umbandistas. Dê seu like, compartilhe e faça seus comentários. Bem, eu vou continuar falando essa questão da doutrina umbandista, né? No caso, sempre estimulando as pessoas ao conhecimento. Ler, aprender, não vai ocupar espaço e vai ajudar a você no seu desenvolvimento. Então, vamos lá, né? A educação religiosa deve ser objetiva e esclarecedora. Tá? Por quê? Porque existem espíritos que nós chamamos de obsessores que atuam muito para atrapalhar o desenvolvimento do médium, principalmente aquele médium iniciante, o médium inseguro, né? E o obsessor ele pode aparecer de várias formas. Às vezes ele atua num ponto mais fraco seu, que pode ser o seu lado emocional ou o seu lado material, ou quando você está bem, está tudo certinho, você já aprendeu a manter o seu equilíbrio, né? Vem alguém de fora e fica instigando você, e aí você pode entrar numa briga sem querer, você pode acabar explodindo com alguém. Então, o obsessor vai se alimentando dessas coisas. Então, quando você começa a aprender a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, religiosamente falando, você passa a saber equilibrar, saber o momento de ficar quieto e o momento de falar. E já não vem essa fala com muita agressividade, tá? Então, o que é importante você prestar atenção, né? O medo, né? Você tem medo de quê? Quando você está fazendo um trabalho espiritual ou na sua vida pessoal. Pensa nesse medo, tenta transformar isso, tá? Porque o medo só atrapalha. Ou melhor dizer, o medo em alguns momentos protege, em outros ele atrapalha, tá? Então, eu tenho medo de quê? Medo de incorporar? Você tem medo de incorporar. Eu tenho medo de praticar os rituais sozinhos? Tá bom. Por enquanto, quando você tiver, você não faz, né? Quando você estiver mais seguro, você vai lá e faz o seu ritual, tá bom? Uma pessoa que tem muita raiva, como eu falei agora, briga por tudo, tá? Então ela tem que olhar isso, ver por que ela briga toda hora, por que toda hora ela quer ser dona da verdade, porque a última palavra tem que ser dela. Isso mostra insegurança, tá? Então você vai ter que trabalhar o quê? A sua insegurança em relação à vida, em relação às pessoas, tá? E em relação a você também, tá bom? Então, tudo isso significa uma educação religiosa, porque a sua vida religiosa vai caminhar junto com a sua vida material, né? A vida física. Então, para isso, o médium, toda vez que ele se sente em perigo, é importante ele ativar os guias espirituais, ativar o anjo da guarda. E como é que você ativa? Naquele momento você pede ajuda. Você viu que perdeu ali o chão, você pede ajuda, tá? E você vai ver que você não vai explodir. Você vai achar melhor sair de perto da pessoa. Às vezes a pessoa vem atrás, fala, você vai, entendeu? Deixa pra lá, vai para um lugar mais tranquilo, mais calmo, sai daquele ambiente, né? E se for um ambiente que você precisa retornar, você vai ver que você vai, né, voltar com mais tranquilidade. E tudo isso você também vai aprender dentro da sua educação espiritual, tá bom? Então é sempre bom você se conhecer o seu ponto positivo, atuar no seu ponto, estimular o que você tem de melhor e neutralizar os seus pontos negativos, tá bom? Então, as dificuldades, geralmente as dificuldades materiais que o médium tem, tá? E o emocional interfere muito no desenvolvimento dele. Às vezes ele não vai mais além, porque ele mesmo está freando o caminho dele. Não tem nada a ver com o obsessor nem o que está fora. Tem a ver com ele querer caminhar. E aí, às vezes, é o medo, é a insegurança, tá? Mas tenta tirar isso dentro de você, que o seu caminho vai ser maravilhoso e, com certeza, você e seus guias vão fazer trabalhos lindos, maravilhosos, tá bom? Então, vamos lá. O que deixa, geralmente, as pessoas materialmente inseguras é o desemprego, tá? Então, estou desempregado, preciso de um trabalho, então eu vou fazer o quê? Eu vou mandar um currículo sem muita mentira, objetivo, direto, da forma que você sabe que tem que fazer. No dia da entrevista, vai com a sua melhor roupa, né? Procura ficar concentrado naquilo que você vai fazer daqui a pouquinho, que é a sua entrevista, no caso de lugares que tem entrevista. Tem dívidas?
para, né? Como é que eu vou acertar essas minhas dívidas? Ah, eu tenho 3.000 de dívida, mas eu ganho 1.500. Então vai ter que negociar isso. Ah, vai ter que aprender a gastar de acordo com o seu orçamento. Isso também é educação, né? Então você vai acertando, você vai ver que com o tempo, conforme você vai eliminando as suas dívidas, né? O coração vai ficando mais calmo, você passa até a dormir melhor, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante, que eu botei aqui para insatisfação com o emprego, tá? Então, às vezes, você não gosta daquele emprego, você entra já esperando a hora de voltar para casa. Isso não é bom. Você não precisa abandonar o emprego e depois procurar outro. Não. Dentro do seu tempo, né? Do seu momento que você está livre, começa a procurar outro emprego, né? Faz o que tem que fazer, ou então você quer um cargo diferente dentro da sua área de trabalho, ali no seu emprego mesmo. Então fala com o seu chefe, fala com pessoas que possam te conduzir a uma outra área da qual você sabe que você vai desenvolver muito melhor do que essa que você está fazendo agora. Mas para isso, você tem que mostrar a sua vontade, a sua dedicação, tá? Para mudar de seção, tá bom? Então, se vai fazer um concurso, estude e peça proteção aos guias, peça força e energia que você vai conseguir, tá? Eu botei aqui também, no caso, vai pegar mais pro emocional, são as brigas familiares, né? Porque a gente briga muito. Então, quando começa a brigar muito, você tem que parar, olhar por que estão brigando toda hora, seja você com a sua mãe, o marido, com o esposo, com o filho, seja o que for, né? Que dá aquela confusão, que tá todo mundo gritando. Isso aí, gente, é o desequilíbrio total, total. A energia da casa tá lá no chão. Então, para ela trazer ela de volta, essas brigas vão ter que parar. Se você tiver que ser a pessoa que vai iniciar isso, então inicie. Porque você vai ver que com o tempo, a sua atitude mudando, naturalmente você vai mudar também a atitude das outras pessoas que moram com você, tá? Agressividade, né? Um bater no outro, marido bater esposa, a esposa ficar batendo no marido, quer dizer, aquela falta de respeito total, isso tem que parar. Você tem que olhar para o seu relacionamento, o que está acontecendo, como é que eu vou voltar a ter aquele relacionamento tão bom. Então isso é na conversa mesmo, no dia a dia. Tem dia que tá chato, tem dia que tá bom, mas vai ter que se posicionar, tá? Bem, o melhor é a separação. Então os dois vão entrar no acordo da melhor maneira possível. Toda separação dói, mas da melhor maneira possível, cada um seguir o seu caminho, porque a agressividade, tanto verbal como física, é falta de respeito, principalmente quando é feito, quando acontece na frente de outras pessoas. Não que tenha que acontecer com um casal dentro de casa trancado lá, não. O ideal é isso não acontecer em lugar nenhum, tá? Porque o desequilíbrio emocional é o mais difícil de ser tratado, é o mais difícil de consertar, porque ele depende muito do médium. Depende muito do médium mudar as ações dele, mudar o pensamento dele, tá? Porque não adianta nada ele ir lá pro centro, fazer um trabalho lindo, maravilhoso, e quando chegar em casa, tá desrespeitando todo mundo, né? Com a mão na cintura, se achando o máximo. Tá errado, sua vida não vai andar, e nem a espiritualidade vai te dar as condições que você precisa para que seu caminho seja bom. Por quê? Porque depende de você. Você não está se ajudando, tá? Então, não tenta se enganar. Não tenta mentir para você. Se você mentir para você, tá bom. Mentir para o outro, tá bom. Mas para as entidades, você não vai conseguir, né? Então, vamos parar de fazer a linha boba da corte, né? Então, bem, não tem como enganar as entidades. Então, eu vou melhorar como pessoa para que eu possa melhorar a minha vida espiritual e ter o mérito de receber tudo de bom da qual você tem certeza que você tem direito. Ou seja, faça por onde merecer as coisas boas. Para isso, o médium tem que mudar as atitudes dele, mudar as palavras dele, né? Ter respeito com tudo que está em volta dele, seja a família dele, seja a vida social dele e seja a vida no trabalho dele. É aquele momento que todo mundo começa a dizer para você assim: nossa, você mudou, você está diferente, você está melhor. Quando começam a dizer isso, então, porque realmente você está melhor, tá? Então, assim, uma pessoa que não ouve, tem que aprender a ouvir, né? Ouvir o outro, ele está falando, né?
Mesmo que você não goste, mas tem que aprender a ouvir. Democracia, vivemos numa democracia. Você pode questionar, mas não precisa brigar com ninguém, nem dizer, não vou te ouvir, lá. Tá errado. Isso não é um bom caminho, tá? Uma pessoa que briga muito, tem que parar de brigar. Tem jeito, né? Para poder acalmar todo o seu sistema, seu corpo físico e alinhar o seu lado material, eu digo material, estou falando físico, com o seu lado espiritual, senão não anda, não caminha, tá? Então, assim, o médium, quando ele entra no centro de Umbanda, ele entra para trabalhar. Ele não é mais o observador, aquele que fica lá sentadinho, observando tudo. Tanto que é muito comum, quando o médium entra na Umbanda, o dirigente, pegar esse médium, botar ele para fazer algumas coisas. Começa com pequenas coisas, e depois ele vai se integrando e começa a ajudar na cantina, começa a varrer uma parte, um quarto, ou varrer uma sala, tudo ali do centro, né? Terreiro, no caso, né? Começa a arrumar, e assim ele vai sucessivamente até ele poder fazer outras coisas, fazer parte até da preparação de um trabalho, né? De uma oferenda, mas tudo isso com o tempo, o dirigente vai vendo isso, que ele já pode fazer parte, pode ajudar nas oferendas, então ele vai fazer parte, vai ajudar, porque isso também faz parte do seu desenvolvimento espiritual. Porque quando você vai, o que o médium tem que entender é que ele entra no centro para trabalhar, para se adaptar aos rituais de Umbanda. Então, o médium faz parte daquela corrente, ele faz parte da corrente espiritual. Quando você está numa sessão, estão pedindo ajuda para alguém em algum lugar que está distante, ou que esteja ali, e que você está mentalizando melhor para aquela pessoa, você já está trabalhando. Você não precisa achar que para trabalhar, para desenvolver o seu trabalho espiritual, você tem que estar incorporado, né? Ou já tem que estar incorporando, tá? Não funciona bem assim, tá? Mas a partir do momento que você entra no centro de Umbanda, você já faz parte daquela corrente. Você faz parte daquela egrégora. Não se esqueça disso, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Procurem ler. Pega uma revista de Umbanda, um livro de Umbanda, vá para a internet, se informe. Se você tem alguma dúvida, algum assunto que você gostaria que eu colocasse aqui, porque eu tento que generalizar, porque como eu disse, no Umbanda cada casa é uma casa e cada casa trabalha da forma que é melhor e melhor para os médios e para aquela egrégora, tá bom? Eu sou Maria, esse é um canal umbandista para umbandistas e simpatizantes da Umbanda. Dê seu like, axé para vocês, compartilhe e até daqui a pouquinho. Axé, uma boa semana para vocês e daqui a pouquinho eu tô de volta. Beijos!